Bem-vindos à nossa transmissão da Verdade do Evangelho. Hoje estou continuando uma série que comecei na semana passada. Esse é o início da minha segunda semana ensinando sobre a autoridade do cristão. E eu lhe digo, isso é algo fundamental. Na minha opinião, essa é provavelmente a principal coisa que as pessoas estão perdendo. Elas sabem que Deus tem todo o poder, eles simplesmente não entendem que Ele delegou esse poder a nós. E a menos que utilizemos, amarramos as mãos de Deus. Impedimos Deus de agir. Pedimos a Ele para fazer o que Ele disse para que nós fizéssemos. Então eu tenho esse livro, que é a Autoridade do Crente. Esse é um livro com mais de 200 páginas. Temos um breve resumo sobre esse livro também. Também temos CDs, DVDs, USB e guias de estudo. Eu realmente encorajo você a entender isso, porque isso é algo muito mal compreendido no corpo de Cristo. Para resumir, a semana passada, esse é apenas um breve resumo, ok? Mas comecei em Gênesis capítulo 1, onde Deus deu à humanidade a autoridade sobre essa terra. Gênesis 1, verso 28 diz que Deus os abençoou e Deus lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo ser vivo que se move sobre a terra. Então, Deus, naturalmente, é a fonte de todo poder e autoridade, mas ele deu autoridade sobre essa terra aos homens. A maioria das pessoas não honra a sua palavra, então quando você sabe que diz algo assim, Deus disse, você tem domínio, você governa, você subjuga, muitas vezes desconsideramos as palavras porque elas não significam muito para nós. Mas no Salmo 138, 2, diz que Deus exaltou a sua palavra acima do seu nome. Há vários lugares nas Escrituras onde diz que Deus não pode mentir. Em Salmo 89, 34 diz: não quebrarei a minha aliança e nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Então, quando Deus diz algo, quando sai algo da sua boca, é uma aliança. E se Deus tivesse ficado descontente com Adão e Eva, cedendo ao diabo e dando a autoridade que ele nos deu para governar a terra, e se ele tivesse ficado descontente com os homens dando isso a Satanás e ele simplesmente intervisse e dito não, ele teria entrado e resolvido toda essa confusão. Você sabia que isso seria quebrar o pacto dele, seria quebrar a sua palavra? Ele disse que você tem autoridade e não colocou qualificação nisso. O que eu estou dizendo aqui é muito importante. A maioria das pessoas não honra isso, mas para Deus, sua palavra é sagrada. Ele não pode violar sua palavra. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. O universo, você e eu, tudo que foi criado é mantido, unido pela integridade da palavra de Deus. E se Deus quebrasse a sua palavra, todo o universo se autodestruiria. Deus não pode mentir, ele não vai mentir. E eu fiz uma série antes desta que falávamos sobre a verdadeira natureza de Deus e eu realmente ampliei bastante esse assunto. Mas isso afastou muitas e muitas pessoas de Deus por um longo tempo, porque é um entendimento errado. E uma das coisas sobre a verdadeira natureza de Deus é que quando Deus diz algo, ele nunca diz algo que não tenha pensado antes. E quando ele diz isso, torna-se então um contrato, torna-se vinculativo. Então, a razão pela qual isso é muito importante é entender que Deus deu autoridade sobre essa terra à humanidade e nos deu a capacidade de governar e reinar. Isso não só mudou muitas coisas. Bem, na verdade, Deus, quando tomamos essa autoridade dada por Deus e quando nos rendemos ao diabo, fomos nós que o soltamos juntamente com todas as suas coisas demoníacas nessa terra, sabe? Eu não vou perder muito tempo voltando e fazendo isso, mas se você perdeu, eu encorajo a conferir nossos outros ensinos, porque eu estava falando sobre isso de certa forma. Nós somos aqueles que criamos Satanás. Agora, isso simplesmente deixa as pessoas perplexas. Mas o que eu quero dizer com isso é que Deus criou Lúcifer. Isaías capítulo 14, falamos sobre isso. E Lúcifer era um anjo divino. E eu não acredito que Lúcifer tenha transgredido antes de Gênesis. Eu acredito que em Gênesis capítulo 3, onde ele veio contra Adão e Eva, essa foi sua transgressão. E quando
O homem se rendeu a ele. Romanos capítulo 6:16 diz: Não sabem que daquele a quem vos apresentam como servos para lhe obedecer, são servos desse mesmo, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, se você cede ao pecado, você está cedendo a Satanás, que é o autor do pecado. E quando eles cederam à serpente falante, que foi inspirada pelo diabo, eles tomaram a autoridade dada por Deus para governar e reinar e a entregaram nas mãos do diabo. Nós somos aqueles que criaram Satanás. Ele era Lúcifer, mas seu poder como Lúcifer, como um anjo, era apenas para ministrar a nós. Hebreus capítulo 1, verso 14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para ministrar aqueles que vão herdar a salvação. Então, Lúcifer, deixe-me dizer dessa forma, Lúcifer não tinha poder contra Adão e Eva. E é por isso que em Gênesis, capítulo 3, versículo 1 diz que a serpente era a mais astuta ou sutil que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. A razão pela qual a serpente foi usada, é porque ele não tinha poder contra eles. Ele poderia usar qualquer outro animal, algum animal feroz, leão ou algo assim, mas ele não tinha poder algum exceto enganar. Então ele escolheu um animal mais astuto, mais sutil que Deus havia criado. E ele veio com palavras, ele não forçou Adão. Eles tiveram que se render voluntariamente ao diabo. E quando eles fizeram isso, o verso que acabei de citar, de Romanos 6,16, diz que aquele a quem vocês se oferecem como servos para a obediência, desse mesmo a quem vocês obedecem, vocês são servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então eles pegaram a autoridade que lhes foi dada por Deus e a entregaram ao diabo. Cara, isso é super poderoso. A maioria das pessoas não entendem isso. Muitas pessoas pensam, que diferença isso faz? Isso faz uma enorme diferença. Porque, mais uma vez, a igreja se submeteu às mentiras e enganos do diabo. Não estou dizendo, obviamente, que é toda a igreja, mas algumas igrejas. Mas o que estou dizendo é que, como um todo, o corpo de Cristo deu muito crédito a Satanás. Eles acham que ele está usando algum poder angelical contra nós. Então eles pensam que aqui está esse poder demoníaco e eles frequentemente o retratam de maneira cruel e isso causa intimidação. E o cristão médio é intimidado pelo diabo. Mas o diabo não tem poder ou autoridade, exceto a autoridade que ele recebeu de Adão e Eva, dos seres humanos. Ele não está usando um poder angelical superior contra nós. E eu sei que há algumas pessoas que vão discordar do que eu estou dizendo e dirão, bem, você simplesmente não está ciente. Cara, eles estiveram no ocultismo, eles viram coisas acontecerem. Bem, já tive pessoas me desafiando, dizendo que estiveram em sessões espíritas, onde ouviram trombetas tocando e ninguém estava tocando nada. Eles viram coisas levitarem, acontecerem coisas com eles. Mas você sabia que se você se envolvesse em algum tipo de atividade oculta, tem que haver um meio, tem que haver alguma pessoa através da qual esse espírito demoníaco esteja agindo? Agora, eu lhe garanto que Satanás tem poder, mas o poder que ele tem é o poder que Deus nos deu. E é porque as pessoas que estão se rendendo a ele que o fortalecem. Se não fosse assim, se houvesse algum poder demoníaco que você sabe que veio contra você e que era muito superior a você, então estaríamos em apuros se o diabo simplesmente colocasse um de seus principais demônios contra nós. Mas a verdade é que Satanás, assim como fez com Adão e Eva, não tem poder para fazer nada contra você. Em 1 Pedro capítulo 5 diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Satanás está tentando destruir todo mundo que pode. João 10,10 diz, o ladrão, falando do diabo, vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está falando isso. Mas ele disse que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Se Satanás conseguisse o que quer, se não houvesse restrições sobre ele, ele estaria destruindo cada pessoa. Quero dizer, todas as pessoas estariam doentes, todas as pessoas seriam pobres, todas as pessoas seriam infelizes, mas você sabe por que não são? Porque ele não tem poder para nos forçar a fazer nada.
Eu costumo dizer que Satanás não pode fazer nada conosco sem o nosso consentimento e cooperação. E eu sei que, mais uma vez, há pessoas que estão chocadas com isso, mas mesmo nessas sessões espíritas das quais eu estou falando, mesmo que você veja bruxaria, e você sabe que eu estive na África, estive em lugares onde há feiticeiros e pessoas que vivem e foram afetadas por essas coisas, eu conversei com pessoas que em seus sonhos eram atacadas por demônios e me mostravam cortes em seus corpos e coisas aconteciam e as pessoas diziam: não, veja, Satanás tem poder. Mas ele só tem esse poder porque nós rendemos a ele. E uma mulher em particular em que estou pensando veio até mim e me mostrou os cortes que surgiram em seu corpo enquanto ela dormia. Havia demônios atacando ela. Era na Nigéria. E eu comecei a ensinar a ela as coisas que estou ensinando a você sobre o crente. Agora somos nós que temos a autoridade e o poder. E Satanás só pode fazer coisas conosco com o nosso consentimento e cooperação. E ela ficou muito ofendida no início, dizendo: eu não vou cooperar, eu não quero isso. Ela diz: estou orando contra isso, pedindo a Deus que pare com isso. Eu disse: mas você tem medo do diabo. Ela veio de uma origem onde Satanás era magnificado, onde coisas demoníacas eram feitas por meio de feiticeiros e ela tinha medo do diabo. E ao longo disso, não tenho certeza, mas foram semanas, talvez 6 semanas, ela vinha até mim e conversávamos sobre isso frequentemente. E eu ministrei a ela e, eventualmente, ela chegou ao ponto em que assumiu sua autoridade. E em vez de implorar e suplicar a Deus, dizendo: ó Deus, por favor, tire o diabo de cima de mim, ela começou a tomar autoridade, começou a falar a palavra e ela declarava: você se deitará em paz e dormirá, e seu sono será doce, porque Deus faz você viver em segurança. E ela começou a assumir sua autoridade, e em pouco tempo isso parou completamente. E a razão pela qual isso estava acontecendo com ela é porque ela havia sido ensinada a temer, a ter medo do diabo. E você sabe, na semana passada eu estava repassando muitas coisas que eu disse, mas eu estou ciente de que muitas pessoas não assistem todos os dias. E o que eu estou dizendo é muito importante. Detesto tentar chegar ao meu ponto sem estabelecer a base, mas há muitas pessoas que honestamente dão muito crédito ao diabo. Não entendemos que somos nós que temos poder e autoridade e que Satanás não pode fazer nada conosco sem o nosso consentimento e cooperação. Então, resumidamente, isso é um pouco do que eu falei anteriormente. Deixe-me voltar a esse versículo no Novo Testamento, e isso está falando de Jesus, em João capítulo 1, verso 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Você sabe, poderíamos entrar em muito mais detalhes sobre isso, mas isso está falando sobre Deus ter dado poder a eles. A palavra grega para poder aqui é exousia e foi traduzida literalmente como autoridade muitas vezes. Foi usado 103 vezes no Novo Testamento, em 93 versículos, e muitas dessas vezes era autoridade traduzido. Isso está falando sobre quando você nasceu de novo. Deus lhe dá seu poder e autoridade. E novamente, isso é olhar para a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Essa é uma visão geral de tudo. Deus deu autoridade aos homens em Gênesis capítulo 1, verso 28. Em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva pegam esse poder e autoridade dados por Deus para governar e subjugar essa terra e dão ao diabo. Agora o diabo é um espírito. Deus é um espírito também. João 4:24, Deus deu autoridade aos seres humanos, aos homens. Mas quando os seres humanos, Adão e Eva, se submetem ao diabo, então ele se torna o Deus desse mundo. Novamente, ele só tinha que exercer esse domínio e autoridade por meio dos homens, porque ele não tinha um corpo físico. Então, quando Jesus entrou em cena, em João capítulo 5, Jesus estava sendo novamente criticado pelos escribas e pelos fariseus e perguntando que autoridade ele tinha para fazer essas coisas. João capítulo 5, no verso 25 diz: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmo. Veja isso no verso 27.
e deu-lhe autoridade para executar julgamento também, porque ele é o filho do homem. A palavra, a razão pela qual ele tinha autoridade, é disso que estamos falando. A autoridade do crente, do cristão, é porque ele era filho do homem. O termo filho do homem sempre se refere ao lado humano de Jesus. Quando o termo filho de Deus é usado, ele está se referindo ao seu lado divino, espiritual. Jesus era Senhor desde o seu nascimento. É o que diz em Lucas capítulo 1, quando os anjos vieram e disseram aos pastores: venham ver Cristo, o Senhor. E essa palavra para Senhor é a palavra para divindade. Ele era Deus ao nascer, mas isso estava em seu espírito. Seu corpo físico era um bebê, tinha que crescer. Lucas 2,52 diz que ele crescia em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Seu corpo físico cresceu, sua mente física teve que ser educada, mas no espírito ele era divino. Então, quando você fala sobre o Filho de Deus, isso está se referindo à sua divindade. Quando você fala sobre o Filho do Homem, isso diz respeito ao seu lado humano. Agora, ele era a humanidade sem pecado. Jesus nunca pecou, mas foi humano. Então aqui ele disse que a razão pela qual ele tinha autoridade para executar julgamento era porque ele era o filho do homem, por causa desse corpo físico. Então volte novamente ao Éden. No Éden, Deus deu autoridade, poder sobre essa terra, sobre todos os animais e sobre tudo. Quando a humanidade se rende ao diabo, que falava através daquela serpente, eles tomaram o poder que Deus lhe deu e entregaram ao diabo. E assim Satanás começou a se exercitar, e ele é frequentemente chamado de Deus desse mundo. Ele recebeu esse poder não diretamente de Deus, mas de nós, da humanidade. E porque Deus não mentiria, porque ele não pode mentir, porque ele não pode violar sua palavra, ele não desceu imediatamente e acabou com o diabo. Ele teve que fluir entre os homens. Ele deu autoridade sobre essa terra às pessoas. Mas ele finalmente se tornou homem. O problema com Deus no Antigo Testamento, tentando consertar a bagunça que Adão e Eva fizeram com o problema, era o próprio homem. Não havia nenhum de nós que fosse santo. Não havia nenhum de nós que fosse puro. A Bíblia diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E assim Deus ficou limitado no que podia fazer. Ele fluía através de nós na medida em que as pessoas se submetiam a eles. Mas não havia ninguém que fosse totalmente submisso a Deus. E assim o próprio Deus se tornou homem. E quando ele tinha um corpo físico, ele diz aqui, a razão pela qual tenho autoridade para executar julgamentos é por causa desse corpo físico, porque eu sou filho do homem. E quando Jesus se tornou homem, o diabo ficou muito magoado, porque, de certa forma, ele estava usando o homem como escudo. Aqui estava o Deus Todo-Poderoso com todo o seu poder, e ele certamente estava descontente com Lúcifer, com o diabo. E se tivesse sido apenas o diabo que tivesse vindo diretamente contra Deus, acredito que ele poderia tê-lo eliminado e tudo teria acabado. Mas ele veio e fez com que a humanidade, que havia recebido a autoridade incondicional para se render a ele, se rendesse. E assim, então, pelos termos legais, ele não usou de engano e mentiu, mas mesmo assim, Adão e Eva, sabendo o que estavam fazendo, se renderam a ele. Agora, a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2 que Eva foi enganada, mas diz que Adão não foi enganado. Adão sabia exatamente o que estava fazendo. Você pode dizer que Eva foi enganada e talvez tenha sido um erro da parte dela, mas Adão sabia o que estava fazendo e escolheu isso. Ele escolheu permanecer unido a ela em vez de permanecer submisso a Deus. E por isso, ele se entregou ao diabo. Ele deu poder ao diabo. Satanás usava as pessoas e fluía através delas. E já que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus, ele teve muita cooperação. E ele estava apenas liberando sua morte nesse planeta. Mas quando Jesus se torna homem, ele era homem, mas um homem sem pecado. E Satanás não tinha poder nem autoridade sobre ele. Jesus nunca se rendeu ao diabo. Ele nunca obedeceu ao diabo. E Jesus tinha autoridade diretamente de Deus para mudar toda essa situação. O que eu disse hoje é muito poderoso, mas não é a maneira como a maioria das pessoas pensa. A maioria de nós não olha as coisas de uma perspectiva bíblica.
Mas o que eu disse hoje lança uma base, e amanhã vou falar sobre uma das coisas mais importantes que creio que Deus já me mostrou sobre a autoridade do cristão. E isso se aplica diretamente a nós. Foi assim que Jesus pôde vir a essa terra. Foi assim que ele conseguiu exercer essa autoridade. E a mesma coisa funciona para nós. As mesmas obras que Jesus fez, nós também podemos fazer. Hello, this is Andrew Womack, and if you've enjoyed our program there on YouTube, I encourage you to like, share, and subscribe to our YouTube channel. Share this with other people because, man, these truths will set people free. So check it out, like, share, and